Imagina que agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo, existe um número escondido em algum lugar da sua vida que está controlando todas as suas decisões. Um número silencioso, invisível, que não aparece no seu layout, não está estampado no seu extrato bancário e muito menos surge nas suas conversas sobre quanto você ganha, mas que, paradoxalmente, define exatamente onde você está e para onde você vai. Esse número é o seu patrimônio líquido, um conceito que parece técnico, chato e contábil, mas que, quando você realmente entende, muda completamente a forma como você se enxerga financeiramente, porque ele mostra, sem dó, sem filtro e sem justificativas, quem você realmente é no mundo financeiro: um acumulador, um construtor ou alguém que está sobrevivendo apenas com o fluxo do mês. E é justamente isso que ninguém te contou. Você pode ganhar bem, ter salário alto, viver com conforto e ainda assim ter um patrimônio líquido miserável. E o contrário também é verdade. Você pode ganhar pouco, viver com simplicidade, mas estar construindo algo sólido, invisível e poderoso para seu futuro. A maioria das pessoas não sabe disso porque vive presa em uma métrica superficial: renda, quanto você ganha por mês, qual o seu salário, quanto você fatura. Só que essas perguntas dizem muito pouco sobre riqueza. São perguntas que medem fluxo, não medem acúmulo. E é por isso que tanta gente vive a ilusão de que está bem financeiramente, enquanto está, na verdade, andando em uma corda bamba. Porque patrimônio líquido não está ligado a salário, ele está ligado ao comportamento. Ele liga para escolhas, ele liga para cada decisão minúscula que você toma e que, somadas ao longo do tempo, viram uma avalanche positiva ou destrutiva. E antes de ir mais fundo, eu quero que você faça um exercício simples. Pense agora, se você fosse obrigado a listar tudo que você possui, tudo mesmo, e subtrair tudo que você deve, quanto sobraria? Isso é patrimônio líquido. Não é sua renda, não é sua carteira, não é seu limite do cartão. É o que sobra depois que você apaga todas as ilusões. É a fotografia nua e crua da sua vida financeira. É o número que revela se você está crescendo ou afundando. E você pode não perceber, mas esse número diz muito mais sobre o seu futuro do que qualquer aumento de salário que você venha a receber. Porque salário te mantém vivo, patrimônio te liberta. Só que tem um detalhe: ninguém te ensinou a pensar dessa forma. Você cresceu ouvindo que o importante é ter uma renda boa, conseguir um emprego bom, ganhar bem, mas nunca te ensinaram a perguntar: tá, mas quanto de tudo isso está realmente ficando comigo? É como se a sociedade inteira tivesse combinado de jogar um jogo onde todo mundo finge que está indo bem, enquanto por trás das cortinas a maioria não possui absolutamente nada. E é por isso que tanta gente entra em pânico quando perde o emprego, quando o carro quebra, quando aparece uma emergência, porque vivem de renda, não de patrimônio. Vivem em um castelo de cartas, vivem com a vida financiada por dívidas, vivem tentando sustentar uma imagem que custa caro e dá zero retorno. E por que isso é um problema tão sério? Porque patrimônio líquido é o único número que te mostra a distância entre você e a liberdade financeira, e é o único número que não pode ser maquiado com cartão de crédito, com limite estendido, com empréstimos automático ou com a vida parcelada. Ele ignora completamente o teatro social. Ele ignora se você tem um iPhone novo, ele ignora se você financia um carro de 120 mil, ele ignora se você mora em um apartamento que você não tem condições reais de bancar. Ele olha para sua vida e pergunta: depois de tudo, o que realmente te pertence? E para a maioria das pessoas, a resposta é praticamente nada. Só que aqui começa a parte libertadora. Você não precisa ganhar muito para começar a construir um patrimônio forte. Você só precisa mudar a forma como você pensa sobre dinheiro e principalmente como você toma decisões. Porque patrimônio líquido é um reflexo direto de comportamento. É a soma de todas as decisões que você toma nos últimos anos. Decisões sobre gastar, guardar, investir, assumir dívidas, abrir mão de prazeres imediatos, comprar coisas que te dão status, mas não te dão retorno. Cada pequena escolha que você faz está escrita silenciosamente no seu patrimônio. E se o seu número está baixo ou negativo, não é o fim do mundo, mas é um alerta. É a prova que alguma coisa
coisa precisa mudar. Vamos aprofundar isso. Imagina duas pessoas. Uma ganha R$ 5.000 por mês e a outra ganha R$ 20.000 por mês. A primeira vive com disciplina, guarda R$ 50 aqui, 100 ali, investe todo mês, evita dívidas desnecessárias e pensa no longo prazo. A segunda gasta tudo, financia carro, compra celular parcelado, vive de impulso e acha que está bem porque ganha bem. Agora, quem você acha que terá um patrimônio maior em 5 anos? Não é sobre ganhar mais, é sobre construir mais. O rico não é o que ganha mais, é o que mantém muito. A pessoa que entende isso muda completamente a forma como organiza sua vida. E é aqui que o conceito de patrimônio líquido fica ainda mais poderoso. Ele te dá clareza, ele te tira do piloto automático, ele te obriga a encarar a realidade. E a realidade muitas vezes dói, porque ninguém quer admitir que passou anos trabalhando e acumulou zero. Ninguém quer admitir que viveu uma vida inteira que não pode pagar. Ninguém quer admitir que parte do seu sucesso social é financiado por dívidas. Mas ao mesmo tempo, essa dor é a maior oportunidade de mudança. Quando você mede seu patrimônio pela primeira vez e percebe que ele não é o que você esperava, você desperta, você entende que alguma coisa precisa mudar imediatamente. E é aqui que muita gente se engana. Não adianta ganhar mais se você não aprender a construir patrimônio. Pessoas que não entendem isso aumentam a renda e aumentam os gastos na mesma velocidade. É o fenômeno mais comum do mundo financeiro, a inflação de estilo de vida. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta e o patrimônio continua parado. É como correr em uma esteira. Parece que você está avançando, mas você não sai do lugar. A vida da maioria das pessoas é isso, uma corrida infinita, onde o salário tenta acompanhar o estilo de vida que a própria pessoa inventou. Sabe qual é o final desse jogo? Ansiedade, estresse, insegurança, sensação de que nada muda e principalmente vulnerabilidade. Uma demissão vira desespero, uma emergência vira caos, um imprevisto vira dívida. E é por isso que quem realmente entende riqueza evita uma coisa: dívidas ruins, porque dívida é o antinúmero do patrimônio. Ele não só te impede de construir riqueza, ele também te puxa para trás. E o pior, ele faz você trabalhar para manter o passado, não o futuro. E isso destrói qualquer chance de liberdade. Mas quando você entende patrimônio líquido, algo muda dentro de você. Você começa a olhar para cada decisão e se perguntar: isso aumenta meu patrimônio ou diminui? De repente, você começa a perceber que muitos dos seus gastos eram apenas distrações, coisas que você comprava para sentir algo, para preencher um vazio, para parecer bem, para evitar se sentir atrás dos outros, para postar alguma coisa. Esse é o jogo que deixa as pessoas pobres: comprar aprovação instantânea e vender futuro. Mas quando você começa a ver o dinheiro como construção, não como consumo, tudo muda. Você começa a se importar menos com o que impressiona os outros e mais com o que te liberta. Você começa a ter um relacionamento diferente com seu dinheiro, menos emocional e mais estratégico. Você começa a entender que cada real pode ser uma semente, e sementes, quando plantadas por anos, viram árvores. Árvores que dão frutos, frutos que pagam suas contas, contas que antes dependiam do seu trabalho, agora dependem apenas do seu patrimônio. E é aqui que você muda de nível, quando seu patrimônio começa a trabalhar por você e não ao contrário. Impulsividade é o inimigo número 1 do patrimônio, e disciplina é o maior aliado, mas não disciplina extrema, rígida, militar. Disciplina simples, consistente, sutil. Aquela decisão de guardar um pouco por mês, aquela escolha de não parcelar algo que você não precisa, aquela decisão de investir antes de gastar, aquela escolha de esperar um pouco mais para comprar algo. Cada uma dessas pequenas decisões parece insignificante, mas elas se acumulam, e o patrimônio é exatamente isso, o resultado acumulado de escolhas pequenas e inteligentes, repetidas ao longo do tempo. Agora vamos falar de uma coisa importante: comparar patrimônio, porque é aqui que a maioria das pessoas se desmotiva. Olham para o patrimônio de alguém que tem uma vida totalmente diferente e começam a se sentir atrasadas, incapazes, insuficientes, e isso não faz sentido. Patrimônio não é competição, é progresso, é direção. Você não está competindo com ninguém. O seu único objetivo é estar melhor do que você mesmo estava ontem, e isso
ao longo de anos, muda tudo. Você não precisa ser rico agora, você só precisa estar construindo riqueza, um tijolo por dia, um passo de cada vez, porque patrimônio é lento para crescer e rápido para transformar sua vida. E falando em transformação, eu quero que você pense no seguinte: qual é o número que te daria liberdade? Não precisa ser um número absurdo, talvez 200 mil, talvez 300, talvez 500, talvez 1 milhão, mas o ponto não é o número em si, é a ideia de que existe um caminho concreto, matemático, claro e possível para chegar lá. E esse caminho não passa por ganhar na loteria, não passa por sorte, não passa por herança, passa por comportamento, passa por decidir que você não vai viver apenas de renda, passa por decidir que você vai construir, passa por entender que cada real guardado e investido te aproxima desse número e cada real gasto de forma impulsiva te afasta. E talvez você esteja ouvindo esse vídeo e pensando: meu patrimônio líquido é baixo ou até negativo. E eu quero te dizer algo importante: está tudo bem, você não é uma falha, você não está atrasado, você não está condenado, você só estava jogando o jogo errado, o jogo da renda, do status, do consumo. Mas agora você está vendo a regra principal do jogo da riqueza: construir. E a partir de hoje, tudo muda. Você começa a olhar para sua conta e ver oportunidades. Você começa a olhar para suas dívidas e ver prioridades. Você começa a olhar para seus gastos e ver escolhas. Você começa a olhar para o futuro e ver clareza. Porque a verdade é simples: o patrimônio líquido é o número que muda sua vida, porque ele te mostra pela primeira vez quem você realmente é financeiramente, não quem você finge ser. E quando você entende isso, quando você encara essa verdade, quando você decide crescer esse número um pouco mais a cada mês, você cria uma força que poucas pessoas têm: controle. Você assume o volante da sua vida, você para de ser refém do mês, do salário, do cartão, da dívida, da aparência. Você começa a fazer parte do grupo minúsculo de pessoas que constrói riqueza de verdade. E daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e perceber com a simples decisão, a decisão de acompanhar seu patrimônio, mudou absolutamente tudo. Essa foi a chave, essa foi a virada, esse foi o momento em que você deixou de sobreviver e começou a viver com propósito, direção e liberdade. E agora, a pergunta final é simples: qual é o seu número hoje? E qual o número que você quer ter daqui a 5 anos? Porque entre esses dois números existe uma vida inteira de decisões, e são essas decisões que vão definir quem você vai se tornar.